Você vai conhecer agora a história proibida do garoto de 11 anos que está destruindo a carreira de grandes mestres. E um aviso: quem fechar este vídeo antes do fim está amaldiçoado a levar um checkmate pastor no próximo torneio que jogar. Você não vai arriscar, vai? Então, roda a vinheta! E se eu te dissesse que a mente mais poderosa do xadrez mundial hoje não pertence a um veterano russo, nem a um gênio indiano, mas sim a uma criança? Um menino que antes mesmo de dominar a caligrafia, já decifrava os segredos de um jogo com infinitas possibilidades. Esta não é uma obra de ficção, é a história de um enigma, um prodígio que desafia tudo o que sabemos sobre inteligência, talento e destino. Seu nome é Faustino Ouro, e a pergunta que paira no ar não é se ele será o maior de todos os tempos, mas o quão rápido isso vai acontecer. Fique até o final e descubra como, em setembro de 2025, este garoto deu o passo mais audacioso de sua jornada, chocando o mundo e reescrevendo a história. Em Buenos Aires, Argentina, terra de paixões viscerais e deuses de carne e osso, o dia 14 de outubro de 2013 foi, para o mundo, apenas mais uma data no calendário. Mas naquele dia, o universo do xadrez, sem saber, recebia a peça que mudaria o jogo para sempre. Nascia Faustino Ouro, filhos de David e Romina. Uma criança que trazia nos olhos um brilho diferente, uma profundidade que parecia conter segredos milenares. Sua infância, no entanto, não teve nada de premonitório. Não havia tabuleiros espalhados pela casa, nem avós mestres de xadrez. Havia apenas a alegria barulhenta de um menino portenho. O destino, porém, é um jogador paciente, e ele esperou o momento mais improvável para fazer seu lance: o silêncio. Quando a pandemia de 2020 trancou o mundo em casa, o tédio se tornou o adversário de todas as famílias. Foi nesse cenário de incerteza que David, seu pai, buscou uma distração para o filho de 7 anos. Um jogo online, um tabuleiro virtual. Era para ser apenas um passatempo, uma forma de exercitar a mente inquieta de Faustino. Mas o que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação lógica. Aquele menino não apenas aprendeu as regras, ele as absorveu. Ele sentiu a geometria oculta do tabuleiro, a dança silenciosa das peças. Em dias, vencia o pai. Em semanas, derrotava desconhecidos online, jogadores com anos de experiência. Havia algo ali, uma força bruta, uma intuição que beirava o sobrenatural. Sua mente via padrões, calculava variantes e antecipava ameaças com uma velocidade assustadora. O talento de Faustino não foi ensinado, não foi construído. Ele simplesmente explodiu, como um universo em expansão. A Argentina, um país acostumado a reconhecer seus gênios, percebeu que tinha em mãos algo precioso. Mas o potencial de Faustino era como um rio caudaloso prestes a transbordar. Ele precisava de um oceano. E aqui, a história ganha contornos de um drama profundo. Um sacrifício movido por amor e premonição. Seus pais, David e Romina, tomaram a decisão mais corajosa de suas vidas. Vendo a chama que ardia no filho, entenderam que a Argentina havia se tornado pequena demais. Eles fizeram as malas. Deixaram para trás empregos, família, amigos, a vida que conheciam. Cruzaram o Atlântico rumo a Barcelona, na Espanha. Não por uma oferta de trabalho, não por uma vida de luxo. Eles se mudaram por um sonho. O sonho de um garoto de 8 anos que conversava com reis, damas e bispos. Eles apostaram tudo. Uma jogada de alto risco, digna da coragem que o próprio Faustino demonstra em seus jogos. E é impossível não traçar o paralelo com outra entidade argentina, Diego Armando Maradona. Ambos, pibes de ouro, meninos de ouro. Ambos, donos de um talento que não se explica, apenas se sente. Maradona com a bola costurada aos pés, Faustino com o tabuleiro impresso na alma. Aos 10 anos, Faustino se tornou o mestre FIDE mais jovem da história, um feito que ecoa a precocidade de Maradona, fazendo o mundo se curvar ao seu talento. E a mais poética das coincidências:
ambos canhotos. A mão de Deus e a mente canhota, que enxergam o mundo por ângulos que nós, mortais, não conseguimos ver. A vida em Barcelona, porém, exigiu um preço: disciplina, horas intermináveis de estudo, analisando partidas de mestres do passado, devorando livros de teoria, a pressão de ser um menino prodígio em cada torneio. As derrotas, sempre dolorosas, eram transformadas em lições. Sua capacidade de memorização se tornou lendária. Ele recria partidas complexas, lance por lance, como se estivesse lendo uma partitura. Aos 10 anos e 10 meses, ele pulverizou um recorde. Tornou-se o jogador mais jovem da história a cruzar a estratosférica barreira de 2.300 pontos no ranking ELO. Ele não estava mais apenas jogando, ele estava caçando gigantes. E um dia, ele encontrou o maior de todos. Numa partida online de ritmo acelerado, do outro lado do tabuleiro virtual, estava ninguém menos que Magnus Carlsen, o campeão mundial, o rei absoluto do xadrez moderno. E o impossível aconteceu. O menino de 10 anos, com ousadia e precisão, venceu. A notícia correu o mundo como um raio. O Davi do tabuleiro derrubou o Golias. Se você está gostando de mergulhar nessa história incrível e se arrepiando com a jornada deste pequeno gênio, talvez este vídeo mereça sua curtida. É um pequeno gesto que nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. Não se esqueça, um clique rápido antes que a emoção do próximo lance te faça esquecer. Mas todos esses feitos, todos esses recordes eram apenas o prelúdio, a preparação para o seu maior desafio até então. Para entender o que Faustino alcançou, você precisa saber o que é o título de grande mestre. Pense nele como o Monte Everest do xadrez. Não basta chegar ao topo uma vez. Você precisa provar sua maestria em 3 expedições duríssimas, as chamadas normas de GM, contra uma elite de outros grandes mestres. E além disso, precisa manter uma altitude de performance constante, um rating ELO superior a 2.500 pontos. É um feito que muitos enxadristas brilhantes perseguem por toda a vida, e muitos jamais alcançam. Setembro de 2025. O palco era o prestigiado Torneio Internacional de Mestres de Madrid. A atmosfera carregada de eletricidade. Faustino, agora com 11 anos, precisava de uma performance quase perfeita para conseguir sua primeira norma. Ele enfrentou grandes mestres veteranos, jogadores com décadas de experiência, homens que conheciam todos os atalhos e armadilhas do tabuleiro, mas eles não conheciam a mente de Faustino. Rodada após rodada, ele demonstrou uma maturidade assustadora. Defendeu-se com a resiliência de um veterano, atacou com a fúria de um predador. Chegou à última partida precisando de um resultado positivo contra um adversário formidável. A pressão era monumental. O mundo do xadrez assistia, prendendo a respiração. E ele jogou, com a calma de quem nasceu para aquele momento. Lance por lance construiu sua vantagem, uma arte estratégica. E quando seu adversário, enfim, estendeu a mão em sinal de desistência, a história foi feita. Faustino Ouro, aos 11 anos, conquistou sua primeira norma de grande mestre, com uma performance digna dos campeões mundiais. Ele não apenas atingiu a pontuação necessária, ele a superou com folga, batendo o recorde de jogador mais jovem das Américas a conseguir tal feito. Foi a confirmação, o selo de que seu talento não era apenas precoce, era histórico. Agora faltam duas expedições ao topo da montanha. 2 provas de fogo para gravar seu nome na imortalidade como o grande mestre mais jovem de todos os tempos. O que se passa dentro daquela mente? Como ele consegue enxergar tão longe em um universo de possibilidades que supera o número de átomos no universo? Que tipo de talento é esse que surge uma vez a cada século? Hoje, o mundo o chama de o Messi do xadrez. Mas ele é Faustino Ouro, um enigma vivo. Sua história é um tango, que começa com a melancolia do sacrifício, explode na paixão pela genialidade e culmina na glória de desafiar o impossível. O tabuleiro ainda tem muitas casas a serem percorridas. E a cada lance, Faustino não move apenas uma peça. Ele nos faz questionar os limites do potencial humano. Até onde ele pode chegar? A resposta
é a parte mais emocionante dessa história. A jornada de Faustino está apenas começando, e nós estaremos aqui para acompanhá-la. Se você, assim como nós, ficou fascinado por essa história de superação e genialidade, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E compartilhe este vídeo. O mundo precisa conhecer a história de Faustino Ouro.